Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos traz essa perspectiva da profundidade do mistério de Jesus, o nosso Salvador. O começo do Evangelho, narrado pela comunidade de São Lucas, fala que as pessoas vão até Jesus por um motivo: ouvir a palavra de Deus. Quando você vai à missa, ao encontro religioso, a um retiro, a uma reza em família, ao momento da oração do terço, qual é o teu objetivo? Você vai para ouvir a palavra de Deus, que vem através dessa manifestação de fé. Tanto a fé que nós temos provém do batismo, como essa fé que acontece de maneira mais popular. Então a fé é esse desejo de se aproximar de Jesus, pela sua palavra, pelas escrituras, e também, no nosso caso, também em muitas manifestações, pela reza popular, a reza do terço, as procissões e assim por diante. Qual é o motivo? Ouvir a palavra de Deus. Qual é o sentido da palavra de Deus hoje? Se aprofundar, avançar para águas mais profundas, no sentido de querer conhecer mais profundamente Jesus. O que o Evangelho fala e manifesta desse conhecimento profundo de Jesus? Que os discípulos, em primeiro lugar, deram crédito à palavra de Jesus. Você também, eu também. Jesus só pode realizar os seus milagres se nós crermos nele. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Por isso que Pedro, em obediência à palavra de Jesus, como diz o Evangelho, mesmo sem ter nenhum resultado de pesca naquela noite, ia voltar para casa sem nada, mas obediente a Jesus, lançou novamente as redes. E aí a surpresa foi grande. Tanto é que eles se apavoraram, ficaram espantados, porque antes não tinha nada, agora tem fartura. Então é assim, queridos irmãos e irmãs, sem Jesus na nossa vida,
Não existe abundância, não existe fartura, não existe vida em plenitude. Não existe. A presença de Jesus nos dá essa possibilidade no mundo de viver essa alegria em plenitude. Saúde, graça, bênção, paz, livramento e assim por diante. A presença de Jesus nos causa tudo isso em nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Tanto é que diz o Evangelho que também aqui Tiago e João, filhos de Zebedeu, junto com Simão Pedro, se espantaram. Se espante naquilo que eu vou dizer agora. Se você tem fé e crê e os teus pedidos são agradáveis a Jesus, muitos milagres vão acontecer. Porque nós cremos naquele que é o sentido do milagre, que é o sentido da vida nova em plenitude. Jesus, o divino Salvador. Eu tenho 25 anos de vida religiosa, 25 anos de padre. Então, eu já vi muitos milagres acontecer por causa da fé. Repetindo aquilo que Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. E aquela cananeia, quando voltou para casa, a filha estava curada. Assim como muitos milagres irão acontecer em tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.